Como lidar com o desprezo de um homem? É exatamente esse o tema da nossa Masterclass de hoje. Olá, minha deusa maravilhosa, seja muito bem-vinda ao meu canal. Muito prazer. Se você não me conhece ainda, caiu de paraquedas por aqui. Eu sou Gabriele Perobelli, mentora de relacionamentos e energia feminina. E deusa, esse conteúdo faz parte do meu programa exclusivo de Masterclasses gratuitas, que são aulas com temáticas aprofundadas para te ajudar a conseguir um relacionamento com um homem de valor sem depender da sorte. E vamos começar o nosso conteúdo então, meu amor. A primeira coisa que eu preciso te falar é o seguinte: essa questão de o homem te desprezar, te rejeitar, não existe. A rejeição, ela não existe. Como assim, Gabi, você tá doida? Eu sei muito bem que eu fui rejeitada. Eu já fui rejeitada, eu já fui desprezada várias vezes na minha vida. Você chega falando que não existe? Como assim? Pra gente começar o nosso conteúdo de hoje, preciso te contar uma história rapidinha, tá? Vem comigo que vai fazer sentido pra você. Era uma vez um samurai que vivia ali no templo dele. Ele já era bem velhinho, tá? Já tinha se aposentado das coisas dele, mas ao mesmo tempo ele era muito reconhecido pelos seus grandes feitos na vida, as batalhas que ele travou, né? Ele tinha um status, uma reputação muito importante. Então as pessoas o admiravam muito. Existia uma lenda, inclusive, de que ele era capaz de derrotar qualquer adversário. Mas teve um dia que chegou um guerreiro novato ali naquela cidade, né? E bateu na porta dele. Esse guerreiro era muito danado, ele era muito inteligente. Ele tinha uma estratégia de provocar o adversário para que depois que o adversário viesse até ele, ele contra-atacava e finalizava ali a batalha. Então ele chegou pro samurai e desafiou ele para uma batalha entre os dois. O samurai olhou e falou: tá bom, então vamos lá, né? E aí eles foram para a praça da cidade e esse guerreiro, muito astuto, começou ali a provocar esse samurai. Então ele insultava, ele falava várias coisas ruins. Seu velho caquético, né? Ficava zoando, zombando a cara dele, até jogava pedra neste samurai. Ofendeu inclusive os ancestrais dele. E aí ficou ali durante muitas horas tentando, fazendo de tudo, mas o samurai simplesmente ficou ali plácido, né? No lugar dele, só observando. Depois de muitas horas de o guerreiro tentando provocar o samurai e o samurai nada, ele simplesmente cansou e resolveu ir embora. Nem continuou a batalha. E aí os alunos do mestre, né? Desse samurai, ficaram assim bestas, né? Nossa, como pode? Nosso mestre, ele ficou aí recebendo esses insultos, esse desprezo todo e não fez nada. O que tá acontecendo? Vamos entender, né? O que tá acontecendo? E aí eles perguntaram: como que você pode se curvar diante de toda essa indignidade, de todo esse desprezo? E aí o mestre samurai, muito sábio, respondeu para os seus alunos: se alguém chega com um presente para você e você não aceita esse presente, a quem pertence esse presente? E aí os discípulos responderam: a pessoa que tentou entregar. E aí o mestre respondeu: o mesmo vale para inveja, insulto, raiva e desprezo. Quando você não aceita essas coisas, quando você não toma para si e leva para o lado pessoal, isso não fica com você, isso fica com quem te jogou tudo isso. Resumo da história, minha deusa, trazendo um pouco para o contexto aqui, né, de relacionamentos, de ser rejeitada por um homem, de ser desprezada por um homem. O outro pode até não querer se relacionar amorosamente com você. E tá tudo bem. Assim como você também não vai querer se relacionar amorosamente com todos os homens que cruzam o seu caminho, com todos os homens que você tem um encontro. Só que a rejeição e o desprezo só vão acontecer e ficar no seu coração se você levar isso com você, se você levar pro lado pessoal. E aí é importante, meu amor, você se responder o que de fato você considera como rejeição. Porque muitas vezes, o que a gente está considerando como rejeição, como desprezo, não foi a intenção do outro. O outro não considera isso. As outras pessoas, a sociedade não considera isso. Será que você considera desprezo o outro sumir? Simplesmente não fala nada? Será que você considera desprezo o outro estar com outra mulher? Será que você considera desprezo o outro falar que não te quer ou que não está num momento bom? Tem várias formas de falar que de repente ele não quer, né? Mas será que você considera isso? Ou de repente você considera desprezo o outro não te responder como você quer, como você idealizou na sua cabeça que ele deveria responder, a forma como ele deveria agir. Muitas vezes, muitíssimas vezes, na verdade, a gente acaba distorcendo as coisas, levando
levando tudo como rejeição, como se fosse a respeito de mim e não do que o outro possa estar vivendo na vida dele. E isso é que leva a gente a ficar tão doída, minha deusa, tão machucada, tão magoada. A rejeição, esse desprezo, ele é muito mais uma criação da nossa cabeça do que uma atitude da pessoa. E na grande parte das vezes essa pessoa tá vivendo a vida dela e a nossa vida, ela é pautada por macro escolhas, mas principalmente micro escolhas o tempo inteiro, né? As pequenas atitudes que a gente vai fazendo e no meio de tanta coisa que a gente tem que dar conta na nossa vida, algumas pequenas atitudes vão ficando mais escorregadas, não tão boas assim, a gente dá preferência para outras, né? Só que o fato é que a gente vive preocupada ali com o nosso umbigo, o que eu tô fazendo, o que eu tenho que fazer, as minhas responsabilidades, e geralmente não tem a ver com o outro, mas sim comigo, entende? E aí, meu amor, o que acontece é que esse desprezo desse homem, ele pode ter 4 razões, basicamente. Eu generalizei aqui, né? Eu categorizei para ficar mais fácil da gente compreender quais são essas razões, e daí a gente consegue lidar melhor com isso, né? A primeira possibilidade é que ele não sentiu atração sexual por você. Essa é uma possibilidade real, porque a gente tá falando de relacionamento homem e mulher, e não tem nada de ruim nisso. Eu te convido a olhar para isso aqui que eu tô te trazendo sem estar imersa na situação. Tira essa questão de levar pro lado pessoal e olha como se fossem realmente fatos e dados, minha deusa, porque aí você vai conseguir interpretar isso aqui de uma forma muito mais leve e levar pra sua vida, para que você não traga tanto pra você assim, tá? Então, a atração sexual é uma questão, até porque você também não sente atração sexual por todo homem que cruza o seu caminho. Muitas vezes, os homens que você pode até considerar bonitos, existem vários elementos ali que talvez você nem saiba explicar, não mexem com você. E a vida é assim, tá tudo bem, tem nada de errado, entende? A segunda possibilidade é, de repente, o cara não ter tido tempo de conhecer você. Por isso ele te rejeita, ele te despreza, porque ele nem te conhece, tá vivendo a vida dele, outras coisas acontecendo, outras prioridades, né? A terceira possibilidade é que ele não sentiu afinidade com a tua conversa ali, não rola aquela conexão, né? Vocês conversaram, mas aquela conversa não desenrola, não desenvolve, falta aquela colinha, falta aquele tchan, que sabe aquela fluidez que faz uma conversa acontecer? Pois é, não aconteceu entre vocês. Essa é uma possibilidade também. A quarta possibilidade é ele ter outra mulher. Talvez ele já estivesse com uma outra mulher antes de conhecer você, já estava conhecendo, já tinha tido mais tempo, né? Mais atração ali. Então, o fato é que ele prioriza as interações com ela do que as interações com você. Então, vamos falar das 4 possibilidades de desprezo que existem. A primeira, esse homem não sentiu atração sexual por você e pela sua aparência. Como que você vai lidar com isso de uma forma mais madura, mais saudável, mais centrada? É claro que dói, tá, deusa? Não tô dizendo que vai ser super gostoso, super assim, você vai desligar o seu lado emocional e vai ativar 100% racional. Não é isso. Ser rejeitada, ser desprezada, levar um fora, nunca vai ser gostoso. Nunca vai ser confortável. Mas dá sim pra gente ativar um pouquinho mais o nosso lado racional pra equilibrar o nosso lado emocional, pra gente não ficar 100% aqui, meu Deus do céu, eu sou horrível, eu não presto, eu não sou uma mulher boa o suficiente. Não tem nada disso. Existem questões muito mais a ver com o homem do que com você. Claro, pode ter suas questões também, por isso que você vai responder essas perguntas aqui. Mas é importante dar uma equilibrada para que você saiba lidar melhor com esses possíveis desprezos aí, com esse possível desprezo, né? Então, sobre essa questão de afinidade com a sua aparência, né? Sentir atração sexual por você. O que você precisa se responder? Primeiro, você faz a sua parte para ser bonita e feminina? Você se considera uma mulher bonita e feminina? Você se olha no espelho? Não estou falando de comparação. Esquece os outros. Esquece as outras mulheres nesse momento. É você com você. Você se olha no espelho. Você gosta da imagem que você tem? Você gosta da forma como você constrói a sua imagem? Eu já falei isso aqui em outros conteúdos. Não vou me estender especificamente sobre esse tema aqui, porque senão a gente não sai desse vídeo. Mas a beleza e a feminilidade são construções. É claro que tem mulheres que nascem naturalmente com características mais dentro do padrão e são mais bem aceitas e são mais bonitas para a sociedade. É fato isso, né? Só que existe
muita coisa que a gente pode fazer para construir a nossa beleza e para construir a nossa feminilidade. Na verdade, isso aqui é 80% do processo, tá, deusa? A mulher que nasce muito bonita e não faz o que precisa ser feito para construir a sua beleza de uma forma ativa, ela muitas vezes perde essa beleza. Ela não ressalta os seus melhores pontos e não consegue atrair os homens, não consegue se tornar uma mulher atraente para eles. Então, isso aqui nem é o mais importante. O importante é o que você tá fazendo. Então, você precisa se responder isso. Poxa, Gabi, sim, eu me cuido, eu cuido da minha aparência, eu busco ser o mais bela e feminina dentro dos meus atributos naturais, dentro de tudo que é digno pra mim. Não é perseguir a beleza a qualquer custo, minha deusa, mas sim nutrir a virtude da beleza, que é importante sim pra nós mulheres nos sentirmos bem e pra que a gente seja atraente pra um homem. Então, se você sabe que você tá fazendo a sua parte maravilhosa, você gosta do que você vê no espelho, você tá feliz, tá realizada. Claro que sempre tem coisa pra melhorar também, né, gente? Não é ser perfeita, buscar a perfeição, mas é tá bem, tá realizada com a sua imagem. Então aí você vai pro próximo ponto, que é justamente, tô fazendo a minha parte. O cara não sentiu atração ou afinidade, né? Enfim, eu percebi que ele não se conectou ali com a minha aparência e com o meu visual. Tchau! Bora pro próximo! Não fica perdendo tempo, meu amor. Sabe por quê? Claro, existem homens que só valorizam a aparência. E existe o homem que vai querer a mulher mais bonita possível e dentro dos padrões possível. Ele vai inclusive ficar trocando de mulher cada vez que aparece uma mulher mais dentro do padrão. Esse não é um homem de valor. Esse é um homem que busca a mulher para ostentar como troféu. Você não quer esse tipo de homem. Esse tipo de homem é superficial. E é o que eu falei, ele vai ficar trocando de mulher, né? O tempo inteiro. Porque ele se valida através dessa mulher. Ele quer mulher para ostentar, para provar para os outros homens de que ele venceu na vida. Mas ele não tá buscando construir uma relação de parceria, uma relação de profundidade, de valores. Então, tchau, meu filho, vá com Deus mesmo, porque eu não quero você, entendeu? Agora, é claro, você precisa saber que está fazendo a sua parte e se sentir bem com a sua aparência, se sentir bonita. Porque se você não tá fazendo a sua parte, se nem você se considera uma mulher bonita e feminina, por que o homem vai considerar? Se você não sentiria atração por si mesma, se você não olha no espelho e fala assim, eu sou uma grande gostosa, me pegaria, por que o homem pensaria isso de você? Ele não vai pensar. Então aqui já tem um ponto pra gente, né, talvez travar ali e começar a trabalhar. Show? Aí a gente vai pra segunda possibilidade, minha deusa, de desprezo, né? Que é o cara não ter tido tempo suficiente pra conhecer você. Então o que acontece é que muitas vezes vocês tiveram algumas interações superficiais no aplicativo, enfim, mas não ornou, não continuou, né? Então ele some, não fala de vez em quando, dá aquele desprezo, né? Aquele ghosting básico em você. É uma real possibilidade, porque não existiu o envolvimento necessário. Eu tava até falando com uma aluna ontem do meu programa Mulher Feminina, que existe uma questão muito específica dos aplicativos, né? Que é aquela história do ovo ou da galinha. Já ouviu essa história, provavelmente, né? Quem será que viu primeiro? O ovo ou a galinha? Porque a galinha bota o ovo, mas o ovo tem que ser chocado pela galinha, a galinha nasce do ovo, e aí, né? O que acontece primeiro? No aplicativo tem uma dinâmica parecida no sentido de eu vou pro aplicativo porque eu quero conhecer pessoas, eu quero desenvolver conversas, né? E conhecer, me aprofundar ali, conhecer gente. Mas ao mesmo tempo, quando eu começo a conversar com uma pessoa específica ali, eu não tenho vontade de ter continuidade na conversa porque eu não a conheço, eu não tenho intimidade. Só que para eu desenvolver intimidade, eu preciso conversar. Então, o que vem primeiro? Eu não tenho vontade de conversar porque eu não conheço direito essa pessoa, mas eu não conheço direito essa pessoa porque eu não conversei com ela, não é verdade? Então tem um pouco disso, tá? O que acontece é que muitas vezes essas conversas não vão pra frente por falta dessa sintonia. E aí o que você precisa se perguntar aqui, meu amor? Existe algo que você possa fazer para dar mais tempo pra vocês conversarem? Poxa, acabou de conhecer o cara no aplicativo, uma semana, ele falou com você algumas vezes, mas depois esfriou. Pô, uma semana é muito pouco, né? Calma! Em 2 semanas, 3 semanas, 1 mês, pode ser que a coisa retome. Então, se existir essa possibilidade de você dar mais tempo, dê, tá bom? Isso pode ajudar a ir esquentando um pouquinho mais essa conexão, aumentando um pouquinho mais e as conversas comecem a fluir, tá? Se não der, poxa, já tentei, o cara não responde, o cara não fala mais, sumiu. Próximo, tchau, encerra, vai com Deus, meu filho, que eu vou pro próximo. E aí a gente chega na terceira possibilidade, que é rolaram conversas, enfim, vocês conversaram bastante, tentaram, inclusive, saíram até para encontros. Não
rolou aquela intimidade de conversa, você sente que os assuntos não fluíram muito, pareceu meio que uma forçação de barra ali, ficou meio artificial, né? E aí aqui, qual que é a pergunta que você precisa se fazer? Você fez a sua parte? Você é uma mulher que sabe conversar, que sabe puxar assuntos, que sabe trazer aqueles ganchos com interesses que vocês têm em comum, com piadinhas gostosas, querendo saber sobre ele, sobre a vida dele, se interessando por ele, comunicando também os teus valores, as tuas crenças. Porque se você não fez sua parte, aí a gente já para por aqui, né? Tem que trabalhar, tem que aprender a desenvolver conversas melhores. Tenho muitos conteúdos neste canal ensinando sobre isso, tá bom, minha deusa? Outras masterclasses maravilhosas. Dá uma bela maratonada aí pra você conseguir desenvolver isso. Mas se você falar assim, não, Gabi, imagina, eu sou maravilhosa, sei conversar, puxei assunto, várias piadinhas, né? Um flerte ali bem gostoso, mas o negócio não aconteceu? Próximo! Você tá entendendo, minha deusa, como a gente vai por uns caminhos? Não tem aqueles esqueminhas, que aquelas perguntas, né? Você não sei o que lá? Sim. Se sim, vem pra esse caminho aqui. Não vem pra esse caminho. É exatamente o que a gente vai fazer. O que eu tô pegando? Eu tô trazendo essa questão que é emocional, que mexe com a gente, que deixa a gente maluca, para uma perspectiva mais racional. Porque quando você racionaliza o processo, fica mais claro, fica até mais simples. Nossa, é verdade, né? Se eu fiz a minha parte, eu venho pra cá. Se eu fiz minha parte e ele não veio, eu vou pra cá. E é isso. Acabou. Poxa vida, mais fácil do que eu imaginei, né? E aí a última possibilidade que existe é o cara ter outra, né? A gente já chega aqui no último ponto. Poxa, ele tem outra mulher que ele tá interessado, que ele tá conversando, enfim. Aqui, eu não vou nem trazer a pergunta pra você de existe uma possibilidade de você, de repente, fazer ele deixar de ficar com essa outra mulher? Porque você não precisa disso, minha deusa. Se o cara tem outra, pode ser uma ex que ele tá enrolado, uma outra ficante, uma outra mulher que ele tá saindo. Tchau! Você não precisa ficar competindo com outra mulher por atenção do cara. Ai, Gabi, mas ele me parece ser um homem de valor. Poxa, bacana, mas assim, existem outros homens de valor. Você vai ficar atrás desse cara que já tem uma mulher em vista? Você não precisa entrar nessa competição feminina que muitas mulheres entram. Vá buscar um homem disponível e disposto. Você vai gastar menos energia nesse processo. Você vai poupar a sua autoestima. Vai ser muito mais assertivo pra você, tá? Então, se você sabe, né, que ele tem outra, já tchau, né? Tchau, meu filho, porque a vida é curta. Vou ficar perdendo meu tempo aqui. E aí, talvez possa estar passando aquela pergunta na sua cabeça, né? Mas, Gabi, como que eu vou descobrir qual dessas possibilidades que é, meu Deus do céu? Deus, a certeza absoluta a gente nunca vai ter, tá? Mas você pode trabalhar com exclusões, né? Isso pode te ajudar ali a ter um panorama geral. E aí a gente vai descendo nos níveis dessas 4 possibilidades que eu coloquei pra você aqui. Eu coloquei, inclusive, elas nessa decrescente, tá? Que é justamente os próximos passos. Então, assim, se num primeiro momento ele já te desprezou de cara, tudo bem, talvez vocês tenham trocado matches no aplicativo, por exemplo, né? Uma foto. Mas aí vocês saíram. Então, assim, outra coisa, né? Uma foto é uma coisa, um encontro físico ali é outra. E se a partir dali o negócio já, né, afundou, provavelmente é porque ele não se sentiu atraído sexualmente por você. Ou a mesma coisa, você tá num lugar, né? Você tá num bar, numa festa, e aí você flerta com o cara, enfim, dá aquela paqueradinha e nada do cara vir conversar com você, chegar em você. Poxa, é porque ele não se sentiu atraído sexualmente por você. Porque essa é a primeira coisa que faz a gente ter uma abordagem, né? Então, se o cara olha, o homem, ele decide isso em alguns segundos, tá bom? Ele vai olhar pra você, ele já vai saber se ele quer ficar com você ou não. E se ele quiser, ele vai atrás, vai conversar, vai dar um jeito. Se ele decidiu que não, ele não vai fazer nada. Ou vai sumir, evitar, enfim. Então, a gente já sabe que é esse o motivo. Agora, se teve química, né? Se você percebe que ele se sentiu atraído por você, vocês ficaram, rolou aquilo mesmo, mas ainda é cedo, né? Primeira semana, segunda semana ele deu uma esfriada, isso provavelmente mostra que é porque não existiu tempo suficiente para ele te conhecer melhor. Então ele se sentiu atraído fisicamente por você, mas aí outras coisas aconteceram na vida, outras pessoas, enfim, né? Ele acabou não te respondendo mais ou não te chamando mais para sair. Isso porque ele ainda não conhece você tão bem assim. Então nesse caso aqui a gente já percebe que, poxa, é por conta do tempo mesmo. Ele ainda não conheceu os meus valores e as minhas crenças, a gente não teve tempo de conversar mais profundamente, né? Então aí seria essa questão do tempo. Agora, se você virar e falar, não, teve atração física,
tá? Teve tempo, a gente já conversou bastante, a gente já saiu, só que parece que a coisa deu uma esfriada depois de um tempo, assim. Inclusive, deu até tempo demais, muitas vezes, né? Isso significa que provavelmente a parte de conversas, ela tá deixando a desejar ali. Talvez as conversas, elas não estejam aprofundando. Vocês podem estar, inclusive, muito focados na questão mais sexual da coisa e não ter aprofundado, não ter descido o nível para gerar essa conexão emocional muito mais forte através das conversas. Porque é isso aqui, minha deusa, que vai fazer que o relacionamento ele vá se aprofundando. A questão sexual por si só, ela é fogo, né? Ela esgota rapidinho. Então, se a gente não desenvolve essa conexão emocional com conversas mais profundas, com valores, com questões que vocês se identifiquem de verdade, né? Que vocês tenham em comum, isso vai acabar morrendo também. E aí, se você falar que teve, então, pô, Gabi, mas teve química, teve tempo, teve conexão, a gente desenvolveu várias conversas, várias coisas, enfim, mas de repente esse cara realmente tá esfriando do mesmo jeito, aí provavelmente é porque ele tem outra, ou outras, né? Mas tem outras mulheres aí na jogada, e ele sente que não quer se comprometer com uma só, no caso, que é você aí, que na verdade ele quer continuar vivendo essas outras experiências, tá? Então, fazer essas exclusões vai te ajudar um pouco a entender essa situação. E Deus, é muito importante você entender isso, porque além dessa questão emocional que eu te falei de você conseguir equilibrar, você coloca bastante razão para equilibrar essa euforia emocional que a gente tem quando a gente é desprezada, quando a gente sofre uma rejeição. Isso te possibilita também tirar um bom proveito disso, porque aí você consegue melhorar o que pode ser melhorado em você, coisas que de repente você tá pecando um pouquinho e que pode melhorar, pode refinar, e sempre tem, tá bom? Por mais que você esteja arrasando, poxa, sempre tem alguns pontos que a gente pode melhorar um pouco mais, refinar um pouco mais, isso acaba sendo positivo pra você, ao mesmo tempo que te faz parar de perder tempo com um cara que não quer, por N razões que tem a ver com ele e não com você. Ficar insistindo num homem que tá te desprezando, que tá te rejeitando, é pegar a sua autoestima, jogar no chão, pisar em cima, fazer de tapete e convidar o cidadão pra fazer a mesma coisa, minha deusa. Não faz isso, não vale a pena, é um preço que você paga alto demais. E meu amor, você precisa saber do seguinte, existem 5 erros que eu vejo que as mulheres cometem ao tentar lidar ali com uma situação onde elas se sentem desprezadas ou rejeitadas por um homem. Então, pelo amor de Deus, não comete esses erros aqui, tá? Vamos falar sobre cada um deles agora. O primeiro erro é achar que se você tivesse feito alguma coisa diferente, você poderia ter mudado a decisão do cara e evitar ter sido rejeitada, né? E aí você começa a ficar naquela culpa, mas poxa, eu devia ter feito assim, eu devia ter feito assado, aquele dia eu falei tal coisa. Deus, olha só, a gente tem pontos para melhorar em nós? Claro que temos. A gente tem pontos para refinar no nosso comportamento? A gente erra? A gente faz cagada? Claro, porque nós somos seres humanos, meu Deus do céu. Se existe uma certeza nessa vida, é de que você errou ontem, você vai errar hoje e você vai continuar errando amanhã. A única coisa que precisa acontecer é a gente não cometer o mesmo erro, né? Porque não dá pra eu ter errado ontem em uma coisa, fazer de novo hoje e amanhã repetir o mesmo erro. Aí assim, né? Não dá. É burrice, né? Você concorda comigo? Agora, erros diferentes a gente sempre vai cometer. Porque nós só conseguimos aprender o que é certo, o que é melhor, né? Às vezes a gente fala alguma coisa ou age de uma forma com o cara, acha que tá legal, até tá mais ou menos, né? Mas poderia ser melhor. Só que eu só vou aprender isso, que existe uma forma melhor de falar, de me comunicar, de me posicionar, se eu tiver feito merda antes, porque é o meu aprendizado que vai me conceder essa maturidade. Eu te digo mais, é só a sua experiência. Você pode até obter uma informação de algum lugar. Alguém pode te falar assim, ou às vezes eu posso te falar alguma coisa nesse sentido, né? Ah, não faz assim, faz assado, porque se você fizer assim, vai dar ruim, vai acontecer tal coisa. Essa informação entra no seu cérebro, você processa ali como informação, mas ela fica meio solta, ela fica meio perdida, porque você não viveu na sua pele. Então, quando você for pra experiência, dificilmente você vai conseguir acessar aquela informação. Você vai precisar errar, passar por aquilo que eu te falei que ia acontecer, quebrar a cara, pra depois falar assim, nossa, agora que aconteceu, eu consigo internalizar aquilo que a Gabi tinha falado naquele vídeo. Caramba, poxa, mas eu precisei errar pra entender isso? Sim, você precisou errar. Assim como eu preciso errar, assim como todo mundo precisa errar
porque a gente só aprende desse jeito, meu amor. Então o que acontece é que os nossos erros, eles são parte fundamental da nossa existência e do nosso progresso como seres humanos. Então para de se culpar e ficar pensando que se você tivesse feito tal coisa, primeiro que você não tinha como ter feito diferente, porque naquele momento você não tinha recursos internos, você não tinha essa sabedoria, você talvez tivesse uma informação solta, mas como você nunca havia passado pela experiência antes, essa informação não se consolidou em conhecimento. Então não, você não podia ter feito diferente. Agora, talvez você possa. Na próxima vez, não vai cometer o mesmo erro. Mas naquele momento você fez o que você podia, o que dava, o que você sabia, né? E a segunda questão aqui é que muitas vezes, mesmo você tendo... E a segunda questão aqui é que mesmo muitas vezes, se você tivesse agido da melhor forma possível, mesmo assim esse cara ia embora. Porque não tem a ver com você, muitas vezes tem a ver com ele, com as questões dele, com a vida dele, com as prioridades dele, com o que ele acha relevante ou não numa mulher, né? E aí a gente já filtra os homens que não são de valor dos homens de valor aí. Então, para de ficar achando que você ali podia ter feito alguma coisa para salvar aquela relação, para dar continuidade à relação, porque não, você não poderia. Segundo erro que eu vejo as mulheres cometendo, elas buscam se moldar ao homem. Elas tentam convencer o homem, buscam se moldar ao que ele quer, ao que ele deseja, aceitando qualquer coisa na tentativa de ter ele de volta. Não faz isso, pelo amor de Jesus Cristo, tá bom, minha deusa? Ontem, respondendo uma aluna minha do meu curso Mulher Feminina, ela falou que ela tava ficando com um cara, saíram, foi super gostoso, um envolvimento legal, só que ele era de uma cidade um pouquinho distante da dela, né? Então eles acabavam não se vendo com tanta frequência. E aí esse cara começou a se afastar e falou que, não sei, tá difícil porque é meio longe, tal. E eu também tenho bloqueios emocionais, não sei se eu consigo me envolver num relacionamento agora, acho que eu posso acabar te machucando, que é aquela história, né? Já ouvi essas histórias aí, né? E aí, ela virou pra esse cara e ela sentiu que ele tava indo pra uma vibe meio, vamos ser amigos, né? E aí foi ela mesma que propôs isso pra ele. Não, mas não tem problema, se você quiser, a gente fica só como amigos. E aí, quando a gente estiver junto, a gente vê, né? Não tem problema. Deus, o que ela tá fazendo aqui? Ela tá tentando convencer esse homem a não deixá-la. Ela tá, pelo amor de Deus, meu filho, eu faço o que você quiser. Se você quiser ficar comigo de vez em quando, eu fico com você de vez em quando. A gente pode falar que é só amigo, porque aí não tem esse comprometimento, né? Mas por favor, não me deixe. É isso que ela tá fazendo. É basicamente isso. Essa é a pior coisa que você pode fazer. Você acaba com o seu valor, assim, e o homem passa a te olhar como, tadinha, tá desesperada, né? Nossa, faz qualquer coisa pra ficar comigo, meu Deus. Ele começa até a se ver bem acima de você aqui, né? E aí o negócio não anda. Não tem como andar. Terceiro erro, a mulher que rejeita antes de ser rejeitada. Essa mulher aqui, ela pula fora antes mesmo de a rejeição e do desprezo acontecer, no menor sinal de estranhamento do homem, porque ela não quer ter que lidar com o fato de esse homem se afastar dela. Esse aqui é o maior mecanismo de sabotagem que a gente pode ter. É um mecanismo de defesa? Com certeza, porque talvez eu tenha sofrido tantas rejeições na minha vida, tantos desprezos, que eu não sei se eu dou conta, de novo, de passar por isso, né? Então, numa ânsia desesperada de não passar por isso de novo, eu acabo fugindo da relação. Uma outra aluna minha viveu uma história parecida. O cara começou a se afastar, estranhar, né? E ela me perguntou, Gabi, eu tô achando que eu vou pular fora, vou desistir de vez, porque não vai dar certo mesmo, né? Então já lido agora, já supero antes mesmo de acontecer. A mulher tá pensando em superar algo que nem tinha acontecido ainda. Tá entendendo, meu amor? É um mecanismo de defesa. Mas o que acontece? Primeiro que sim, isso não evita que você realmente sinta que você não foi rejeitada, porque por mais que você saia da relação ali, não quero mais, né? E o seu ego fica talvez por cima, no fundo, você sabe que você só teve essa atitude porque o outro começou a ficar estranho com você. Então, existe aquela sensação no fundo do seu coração, por mais que as suas atitudes, né, falem o contrário, de que na verdade foi ele que não quis, né? Assim, o desprezo, a rejeição ainda tá instaurado no seu coração, na sua mente, nos seus mecanismos de defesa, no seu inconsciente. Você continua se sentindo desprezada e rejeitada por aquele homem, mesmo que você não admita. Então, resolve muito. Ao mesmo tempo em que pode te
impossibilitar de desenvolver um relacionamento super legal com o cara. E, poxa, ter atitudes ali que de repente trouxessem esse homem mais pra pertinho de você do que simplesmente pular fora e desistir de vez. Desistir de vez é uma possibilidade? É. Mas se você tem esse tipo de conduta nas suas relações, vai ficar muito mais difícil conseguir um relacionamento com um homem de valor sem depender da sorte. Porque qualquer tipo de relação, meu amor, quando tá no início, pode acontecer de ter esses estranhamentos. Eu mesma, quando eu comecei a conhecer meu marido, eu dei uns gelos nele por um tempo, dei uma esfriada, porque eu não sabia muito bem o que eu queria. Se meu marido tivesse pulado fora de vez, a gente não estaria juntos hoje. Então cuidado com isso pode estar te impedindo de conseguir esse relacionamento com um homem de valor sem depender da sorte que você deseja. O quarto erro que eu vejo as mulheres cometendo é acreditar que se elas tiverem a aparência perfeita, elas nunca mais vão ser rejeitadas. Ai, se eu for magra e tiver o cabelo liso e loiro e tiver silicone, peitos de silicone e for assim e for assada, eu nunca mais vou ser rejeitada. Sinto te dizer, não é bem assim que as coisas funcionam, não. É claro que mulheres que estão mais dentro do padrão, elas atraem fisicamente mais homens. Agora, quando a gente vai para a questão de homem de valor, o homem de valor, ele busca uma mulher bonita, mas é muito mais do que uma mulher bonita. Então, ele pode até se sentir atraído por uma mulher bonita e dentro do padrão a princípio, mas nas primeiras interações, se essa mulher não tiver desenvoltura, não tiver conversas, não tiver valores, ele não vai querer ficar com ela. Ele talvez fique com ela ali em algumas questões mais sexuais da coisa, mas uma ou duas vezes, tchau. Então essa mulher, ela vai também ser rejeitada, percebe? Ao mesmo tempo que, se você cuidar da sua aparência, cuidar da sua beleza, nutrir esta virtude de beleza que é tão importante na vida de todos nós, mas não tiver exatamente dentro de todos os padrões ali, mas tiver uma comunicação não verbal maravilhosa, uma postura feminina, doce, leve, você vai chamar muito a atenção dos homens de valor. E isso vai te possibilitar construir relacionamentos mais sólidos. Agora, o que eu quero que você entenda, minha deusa, é que nada nessa vida vai ser garantia de que a gente nunca mais vai ser rejeitada. Rejeitada no sentido de alguém não querer ficar conosco, tá bom? Não importa quem você seja, não importa como seja a aparência da mulher, não existe essa garantia. O amor é um jogo de riscos. A questão é que a gente pode e deve calcular esses riscos, né? Pra que eu não também vou me jogar de cabeça em qualquer relação, vou saindo pra ser rejeitada à torta e à direito. Mas o risco de ser rejeitada, de ter um homem que não queira ficar com você sempre vai acontecer. Então, a sabedoria implica em você aprender a lidar com isso de uma forma madura e não evitar a rejeição a qualquer custo ou acreditar que você ter a aparência perfeita é o que vai te impedir de ser rejeitada, porque não é. Inclusive, quanto mais perfeita for a sua aparência, mais homens que só querem sexo você vai atrair. E posso te dizer que é muito mais dolorido para a mulher ser utilizada como um brinquedo sexual na mão de um cara que só quer isso, do que a mulher que nem atrai esse perfil de homem, porque essa mulher é que ela se machuca muito quando ela vê que ela só serviu para isso na vida do homem. E o quinto e último erro que eu vejo grande parte das mulheres cometendo é acabarem focando demais em outras áreas da vida, desenvolvendo ali trabalho, saúde, principalmente trabalho, né, carreira. Elas acabam negligenciando o amor porque ela acredita que essas outras áreas da vida ela pode controlar e o amor não. Eu tô careca de ver mulheres que entram no meu curso Mulher Feminina falando assim: Gabi, eu tenho 40 anos, eu tenho 45 anos e eu foquei a minha vida inteira na carreira, porque eu sempre acreditei que ali eu podia controlar. Então eu fui fazendo as coisas, fui movimentando, tal, mas chegou um momento da minha vida agora que eu percebi que eu nunca olhei pra questão de relacionamentos. E aí essa mulher chega nessa idade desesperada, porque ela começa a olhar pro relógio biológico e ela acha que não dá mais tempo. Então o que acontece é que quando a gente negligencia demais a área do amor e dos relacionamentos, acreditando que quando tiver que ser, vai ser, e a gente não foca nela, a gente não dá o nosso tempo pra essa área, o tempo vai passando, a gente vai construindo outras coisas, só que aí, meu amor, uma hora essa conta chega e ela chega com juros altíssimos e com o peso da idade, que pra nós mulheres pesa mais, principalmente em relação a essa questão do relógio biológico. E aí a questão, deusa, é que o tempo, ele determina aquela área da sua vida que vai prosperar mais. O seu tempo é o teu recurso mais precioso de todos. É o único recurso que você não pode comprar, que quando acabar já era, né? E que você também não pode controlar. Então todas as áreas da sua vida onde você dedica tempo tendem a prosperar mais. Se você dedica muito tempo para sua carreira tende a prosperar mais. Se você
você dedica pouco tempo para relacionamentos, para amor, para entender sobre os homens, essa área tende a prosperar menos também. E como lidar com o desprezo de um homem na prática, meu amor? Como faz para não ficar extremamente chateada, frustrada, decepcionada, se sentindo o cocô do cavalo do bandido? Deusa, vou te dar algumas dicas aqui, algumas mais profundas, outras nem tanto, mas que vão dar uma ajudinha no seu ego, tá? Porque assim, nosso ego fica machucado pra caramba, e eu acho importante a gente botar ele um pouquinho pra cima, principalmente nesse momento. É claro que se você focar só nas dicas superficiais, você vai ser uma mulher superficial. O mais importante é o profundo, tá? Mas uma dica rápida ali pra você dar uma erguidinha rapidinha, essa superficial vai te ajudar também. Eu sou uma pessoa que eu aprendi muito nos últimos anos, principalmente, a equilibrar as questões superficiais com as questões profundas. Eu acho que tem que ter os dois, porque juntas elas fazem o pacote completo. Então, qual que é a primeira dica que eu tenho pra te dar? Deusa, como lidar com a rejeição? Sendo rejeitada. A prática leva à perfeição. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem poucos encontros, sai com poucos homens, conversa com poucos homens, é natural que o nosso medo de ser rejeitada seja muito grande, porque a gente faz pouco daquilo, né? Então, é muito difícil lidar. E quando acontece, a gente tende a sofrer muito. Mas se você sai com muitos homens, se você conhece muitos homens e sofre muitas pseudo-rejeições, muitos desprezos dos homens, né? Você acaba ficando calejada com aquilo, que é mais um na fila do pão, não é verdade? Afinal de contas, é mais difícil a gente encontrar alguém que nós tenhamos interesse e que tem interesse por nós, do que encontrar pessoas que ou eu vou ter interesse e o cara não vai ter, ou eu não vou ter interesse e o cara vai ter. Isso aqui é muito mais fácil. Então, isso vai acontecer em maior quantidade. Então, de 10 caras que você encontrar, 8 talvez não dê esse match e 2 vão dar. Então você vai sofrer muito mais rejeições do que não sofrer rejeições. Isso não é só com você, tá bom? Isso é com todo ser humano. Então, quanto mais você se colocar em campo e falar, beleza, esse é o normal, tá tudo bem, vou pra vida, vou conhecer, vou conversar, vou sair e vou lidando com isso, mais fácil vai ser. Melhor você vai saber lidar. Você vai começar a cada vez levar menos pro lado pessoal. É como um músculo que se desenvolve, sabe, meu amor? E a gente vai ficando mais forte. Esse é um conceito, inclusive, chamado de antifragilidade, que é quando você quebra a cara, ao invés de você recuar, você vai mais. Não é com o mesmo cara, tá? Mas assim, quebrei a cara com um, beleza, vou sair com 2. Quebrei a cara com 2, beleza, vou ter encontro com 3. Tá entendendo? Você fica mais forte à medida que você quebra a cara que você é desprezada. Porque isso vai te possibilitar ir se melhorando no processo, a prática leva à perfeição, você vai aprendendo a conduzir melhores conversas, filtrando melhor esses homens, vai ficando mais calejada, passa a não levar tanto pro lado pessoal e a vida fica mais leve. Essa é a primeira dica que eu tenho pra te dar e eu te digo que ela é uma das mais importantes, tá? É fundamental que você coloque isso aqui em prática, porque se você tentar colocar só as outras, não vai adiantar. Você precisa perder o medo desse desprezo, dessa rejeição e de parar de levar pro lado pessoal. É aí que a gente se fortalece por dentro. A segunda dica que eu tenho pra te dar, justamente em complemento à primeira. A primeira é a base, tá? Aí dela você vai seguindo as próximas. A segunda é, não tenha medo de homem. O homem não é maior que você. Tira esse homem do pedestal. Ai, Gabi, mas ele parece um cara incrível, de valor médico, ganha 50 mil reais por mês. Ótimo, maravilhoso, mas isso não faz dele um homem maior do que você. Leva as tuas melhores qualidades pra mesa. Saiba dos teus valores, qualidades, das tuas virtudes. Se relembre isso todos os dias. Quando você cair nesse negócio de, meu Deus, esse homem é incrível. Ele pode ser incrível, mas você também é uma mulher incrível. Você vai levar isso pro encontro, vai levar isso pra conversas e vai levar isso para outros homens também. Quando a gente reequilibra essa balança, a gente para de ter tanto medo, né? De sofrer um desprezo ou uma rejeição daquele cara específico. Porque eu começo a entender que, pô, eu também sou uma mulher legal e que ele também vai estar perdendo muito se ele não quiser ficar comigo. O que nos leva para a terceira dica. Deusa, anota isso, tá? Um homem, ele nunca pode se achar demais para você. O que eu quero dizer com isso? Não importa tanto o que ele acha. Como que eu vou saber, Gabi, se ele se acha demais, se ele se acha de menos? É claro que você pode perceber se existe essa arrogância. Pelos comportamentos desse homem, você vai notar ali se ele tá se achando demais pra você, se ele acha que ele é muita areia pro teu caminhãozinho, tá? Mas mais importante do que ele acha ou não, é o que você acha. Ai, Gabi, mas ele é muito bonito. Mas você também é linda, maravilhosa, gostosa. E mesmo que você ache ele bonito, finja que ele é feio. Finja que ele é mais feio que você. Isso aqui é um truquezinho psicológico, tá, deusa? É só pra te ajudar a
né? Aquela dica superficial, rápida que eu falei aqui, que funciona pro nosso ego, isso aqui vai te ajudar. Ele é lindo, você vai olhar pra ele e vai fingir que ele não é tão bonito assim. Tenta achar uns defeitos nesse cara. Não, mas que esse nariz, né? Mas não sei o que lá. Se ache muito gostosa pra ele, está entendendo? Porque isso te ajuda a equilibrar. Principalmente se você estiver no oposto. Não é pra você fugir do relacionamento, pelo amor de Deus, tá? Mas se você tiver com esse cara no pedestal e ele estiver te desprezando, é importante que você entre com esse equilíbrio aqui. Porque isso vai te ajudar a tirar esse homem desse pedestal que você botou ele, começar a se valorizar e focar mais nos seus pontos e na sua gostosura como mulher, tá bom? Quarta dica, o cara te desprezou, o cara sumiu, o cara tá com outra, postando foto, você tá puta da vida, né? Você tá com aquela raiva, eu sei bem como é que é. E sabe o que você vai fazer? Você vai pegar essa raiva toda e vai canalizar pra você se tornar ainda mais bonita, ainda mais gostosa, ainda mais interessante. Muito mais do que ele, inclusive. Pra você achar um homem que te valorize muito mais do que ele valorizou. Essa aqui é uma outra diquinha superficial, mas que também vai te ajudar a lidar melhor com esse ego ferido e parar de focar no cara. Foca em você. A raiva, ela não é de todo ruim se a gente souber canalizar. Se eu pego essa raiva e boto no trilho e falo, beleza, então eu vou investir em mim, então eu vou ficar mais linda, mais gostosa, vou me melhorar como mulher, né? Vou aqui me desenvolver. Você tá contribuindo pro seu processo, meu amor. Mas é claro que não é pra ficar com ele de novo, né? Porque se não deu valor, então não vai ter mais. Você vai buscar um homem de valor que realmente valorize e queira estar com você. E a quinta dica, essa aqui é polêmica, né? Mas assim, dependendo aí do caso, também pode ajudar a dar uma infladinha no seu ego, tá? Deusa, mulheres, elas são muito mais pegas em aparência, né? Então, pra gente, dói muito mais ver o cara com uma mulher que a gente julgue mais bonita. Isso dói demais. Quando a gente julga que a mulher não é tão bonita assim, ou não é tão bonita que nem nós, né? Você fala, sei lá, dá um alíviozinho. Mas quando a mulher é mais bonita, a gente assim fica no chão. Pro homem isso pode ser uma questão? Pode, mas pra ele, o que pega mais é quando ele vê que a mulher tá com um cara mais bem sucedido do que ele. Na carreira, que tem mais dinheiro, enfim. Eu não tô falando aqui pra você sair com um cara que tem mais dinheiro e esfregar na cara dele, tá bom? Mas fato é que se você sair com um homem que ele julgue, que ele pense que pode ser mais bem sucedido do que ele, e de alguma forma ele ficar sabendo ali pelas redes sociais, ou até desconfiar, não precisa ter certeza não, ele só desconfiar, aí você pega no calo desse homem. Aí ele vem correndo atrás de você, pode ter certeza, tá? Que ali você pegou no ego masculino, entende? Então, se esse cara te fez muito mal, se ele pisou na sua cabeça, se ele sambou na sua cabeça, e você ali tá querendo dar uma cutucadinha, saia com um homem mais bem sucedido e deixa ele ficar sabendo de alguma forma que é tiro e queda. Mas meu amor, pra gente finalizar esse conteúdo, mais importante de tudo eu te dei essas dicas, né, pra você dar uma provocada, inflar seu ego. Algumas vezes é importante, principalmente quando a nossa autoestima é muito baixa. Se eu me sinto muito, muito mal, se meu ego tá lá no chão, às vezes é bom dar uma reavivadinha nele pra ele, né, tô vivo aqui, né, faço parte da existência, porque o ego, ele faz parte de todos nós. E negar o ego não é sábio, não adianta, né? Só que a questão mais importante de todas é você trabalhar em você. Isso aqui é o cerne. Então, resumindo, foca em conhecer mais homens, foca em se tornar a sua melhor versão, porque isso vai te ajudar a lidar cada vez melhor com possíveis rejeições que possam acontecer pelo caminho e, inclusive, evitar que você sofra rejeições. Porque quanto menos apegada uma mulher é, mais atraente ela é. Quanto mais ela foca em se desenvolver como mulher, em ser bonita, em ser atraente, em ter as próprias coisas, as suas conquistas, os seus projetos, mais atraente para os olhos do homem ela é. Consequentemente, mais homens de valor vão querer estar ao seu lado e ter medo de perder você. Então, esse aqui é o cerne. Foque em você, que o resto acontece como uma consequência. Minha deusa maravilhosa! Me conta se esse conteúdo fez sentido para você. Deixa um comentário aqui embaixo para eu saber, é muito importante a sua opinião a respeito para mim, tá bom? Um grande beijo no seu coração e eu te vejo no nosso próximo conteúdo.